Boa tarde, a senhora. Boa tarde, ao senhor. Estamos entrando no ar, nesse momento, ao vivo, aqui na TVC, canal 16, e também para as praças de Três Rios, Paraíba do Sul, Teresópolis, Friburgo e, brevemente, também em Pati de Alferes. Eu prometi para essa semana uma entrevista interessante. Na semana passada eu havia falado, olha, não perca o programa de quinta-feira que vem, teremos uma entrevista interessante. Mas não, hoje nós vamos ter duas entrevistas interessantes. Eu quero dizer também que é importante, que eu quero, como faço sempre, agradecer o carinho, a paciência, a gentileza que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa. Muito obrigado. Quero mandar um abraço aos nossos novos telespectadores dessas novas praças que a TVC está começando a levar o seu sinal, levar a sua programação. Quero dizer que, caso o senhor perca um pedaço do nosso programa ou queiram revê-lo, poderão fazê-lo nas reprises ou então estamos ao vivo também, nesse momento, no YouTube, no Instagram e no Facebook, na página do canal TVC 16. Em breve, também daqui uns 30 minutos depois que encerrar o nosso programa, estaremos também na minha página pessoal no Facebook. Eu vou começar o nosso programa hoje entrevistando Wilson Douglas Gualberto. Quem é o Wilson Douglas Gualberto? Vamos aguardar um minutinho, eu vou pedir um breve intervalo comercial, já começamos o nosso papo, tenho certeza que a senhora e o senhor gostarão muito. Fiquem conosco, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Muito bem, estamos de volta e, conforme o prometido, vamos começar o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa com Wilson Douglas Gualberto. Quem é Wilson Douglas Gualberto? Hoje ele está vice-presidente do Lions Clube Petrópolis Centro, ano leonístico 2021-2022. Ele é conselheiro do Clube de Castores e ele foi presidente nacional do Clube de Castores. Lions Clube, a senhora e o senhor já conhecem sobejamente. Eu mesmo, volta e meia, falo das campanhas do Lions Clube aqui. Falei ultimamente da campanha de saúde que foi realizada lá no Alto da Serra, né? Mas do Clube de Castores, pouca gente tem conhecimento e sabe o que é o Clube de Castores dentro da organização Lions Internacional. Eu trouxe o Douglas hoje para que a senhora e o senhor conheçam um pouquinho do Clube de Castores. Douglas, boa tarde. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Agradeço imensamente sua presença aqui. Eu queria começar nosso bate-papo aqui pedindo que você se apresentasse aos nossos telespectadores e falasse a eles quem é o Clube de Castores, como age o Clube de Castores, qual a finalidade do Clube de Castores dentro da organização Lions Clube Internacional. Boa tarde, Bernardo. Primeiramente, gostaria de te agradecer o convite de falar sobre o Clube de Castores. É sempre um prazer, né, falar sobre esse movimento que fez parte e faz parte da minha vida. Durante quase 20 anos, né, eu participei do Clube de Castores. Comecei com 13 anos de idade e isso faz parte da minha vida. O Clube de Castores é um clube formado por jovens, né? Na década de 60, mais precisamente no ano de 1963, em 15 de outubro de 1963, ele foi fundado. Mas antes disso, ele começou com uma campanha denominada Campanhas Staffordianas Organizadas, né? Que acontecia num colégio em São Paulo, chamado Jardim Paulista, em que os jovens iam para os hospitais,
né, próximos ali ao Colégio Stanford, e faziam, sentavam ao leito, né, do lado do leito dos pacientes, e muitos desses jovens transcreviam cartas para aqueles pacientes que não tinham condições de mandar cartas para sua família. Isso era um tipo de atividade das campanhas stanfordianas organizadas. Logo depois, eles começaram com outras campanhas de Dia das Crianças e uma série de coisas. Só que o dono e proprietário desse colégio, o Colégio Stanford, José Gilberto Ribeiro Rato, era leão. E ele viu um potencial muito grande naquela juventude e ele viu que eles poderiam fazer algo diferente. E ele pensou, né, na qualidade de leão, que aqueles jovens poderiam ter uma estrutura semelhante ao Lions Club. E tendo essa estrutura, todo aquele trabalho de campanhas stanfordianas podia ser ampliado e teria uma continuidade na vida daqueles jovens. A partir daí, o companheiro leão José Gilberto Ribeiro Rato, junto com uma comissão para a juventude do Lions Club de São Paulo, Jardim Paulista, começou a formatar como seria esse clube. E aí convidou um jovem, que era, na verdade, ele já era um ex-aluno do Colégio Stanford, já participava dessas campanhas stanfordianas organizadas, e ele era de uma comissão chamada Comissão Ex-Alunos do Colégio Stanford. E junto com ele começou a discutir como que seria essa estrutura. E por isso, ele já analisando, pensando, eles viram que nas iniciais de campanhas stanfordianas organizadas tinha a palavra castor, CA de campanhas, ST de stanfordianas e OR de organizadas. E logo assimilaram aqueles jovens a castores, porque o castor, quando a floresta está em perigo, né, ele faz os diques e barragens, né? Alguns países não gostam muito dos castores porque ele causa alagamentos, mas na verdade aquilo é uma defesa do castor para que a floresta não seja inundada e não haja a morte de muitos animais. E ele também bate com a cauda 3 vezes, né, na madeira para que os outros animais saibam que a floresta está em perigo. Então foi associado a isso e no dia 15 de outubro de 1963 esse clube de castores foi fundado no Lions Club São Paulo, Jardim Paulista. A partir daí ele começou a disseminar esse trabalho para os Lions Clubes de todo o Brasil. E exatamente no ano de 1964, na 10ª Convenção Nacional de Lions Clubes, o movimento de clubes de castores foi reconhecido nacionalmente. E aí começou a se espalhar esse trabalho por todas as comunidades. Os castores, eles são construtores, né? Então, a ideia do castorismo é preparar jovens, adolescentes e jovens, para que eles possam servir a sua comunidade desinteressadamente, de maneira organizada, e que conheçam também, que tenham amor à pátria e conheça muito bem os símbolos nacionais, assim como o Lions prega também. Wilson, uma pergunta que se impõe. Como é que está o Clube dos Castores aqui em Petrópolis? Como é que ele é organizado aqui em Petrópolis? Como é que um jovem que se interesse por campanhas sociais, campanhas de ajuda ao próximo, pode vir a participar ou vir a conhecer o Clube de Castores para ver se é exatamente aquilo que ele quer? Uma parte interessante dessa história, né, é que o Clube de Castores começou em 1967 em Petrópolis, né? Ele chegou exatamente no dia 18 de junho de 1967. Nós temos várias pessoas conhecidas na cidade que foram castores, inclusive o Marcos, né, que foi o proprietário da TVC, ele foi castor também. E nessa questão do Clube de Castores, hoje ele está organizado e hoje o nosso presidente é o companheiro castor, que a gente chama, né? Nós somos companheiros, né? O Bernardo deve falar de lá, nos castores nós também somos companheiros. E hoje ele está sob a presidência do companheiro Osiel Almeida. Nós nos reunimos, às vezes, virtualmente ou na sala do Lions, que é no Shopping Dom Pedro, no 10º andar, sala 1009, em alguns dias da semana. Mas se você quiser saber um pouquinho mais das suas atividades, é importante que você conheça as nossas redes sociais, né? Hoje a gente consegue se comunicar com as pessoas através das redes sociais. Então nós temos o Instagram, que é o @Clube de Castores de Petrópolis, /MS, que é Marcos Sena. E temos também o Clube de Castores de Petrópolis no Facebook. E as nossas principais campanhas hoje, né, a gente começou, daqui a pouco você vai apresentar um outro entrevistado, que é o Coronel Kempers, que a gente começou agora uma parceria com ele justamente para capacitar jovens
para que trabalhem em catástrofes, né, para que tenham conhecimento sobre esse aspecto. Então, é um dos temas que a gente está abordando hoje. Além também de uma campanha que a gente faz mensalmente, que é Mão Amiga Solidária, em que a gente trabalha com arrecadação de alimentos para distribuição a famílias. E agora a gente está começando uma campanha para o Dia das Crianças, que é a arrecadação de brinquedos, e a gente costuma botar em um carro e levar nas comunidades e entregar no Dia das Crianças, assim como nós fizemos na Páscoa, em que a gente juntou ovos, chocolate, bombons, e levamos para as comunidades e entregamos, né, de acordo com a quantidade. A gente fez uma estimativa e a gente se organiza. Nós vivemos de campanhas, então o nosso trabalho é organizar campanhas em prol da comunidade, apoiar o nosso Lions Club nas atividades que eles fazem. Então, a gente tem todo esse trabalho de envolvimento com a causa social e Lions também e a comunidade como um todo. Eu quero convidar a você, jovem, que queira aumentar o seu leque de amizades, que queira fazer um trabalho social, que queira ajudar nas campanhas desenvolvidas pelo Lions e pelo Clube de Castores, que entre na página do Facebook Clube de Castores de Petrópolis, veja lá, passe uma mensagem, entre em contato com o Clube de Castores, venha fazer parte desse movimento, que é muito bacana, muito meritório, e tenho certeza que você, jovem, vai gostar muito de participar do Clube de Castores de Petrópolis. Wilson, eu quero te agradecer a tua visita aqui, tua vinda aqui. Sei que você tem vários compromissos hoje ainda, então eu não vou roubar muito do seu tempo. Seus compromissos eu conheço, são bastante sérios. Quero te agradecer muito e dizer que numa próxima oportunidade, mais perto do mês de novembro, que vamos ter uma feira de saúde, gostaria de contar novamente com a tua presença aqui para a gente bater mais um papo, tá bem? Com certeza, Bernardo. Eu que agradeço a oportunidade e sempre estou à disposição, né? A serviço, né? A gente, como Leão, a gente sempre está a serviço, principalmente da nossa comunidade. Muito obrigado por essa oportunidade e um abraço a todos os nossos companheiros e companheiras. E você que quer realmente conhecer o Clube de Castores, entre em contato que com certeza a gente vai te tratar com todo carinho e você vai conhecer um movimento que faz a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado, Wilson. Fiquem conosco, é apenas um minuto, já voltamos com uma nova entrevista. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80,
a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, estamos de volta. Conforme prometido, vamos iniciar agora uma segunda entrevista e hoje trouxemos para a senhora e para o senhor o Coronel Gil Kempers, que é o secretário de Defesa Civil de Petrópolis. Boa tarde, secretário, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, agradeço imensamente sua vinda aqui. Eu gostaria inicialmente que, como hoje nós estamos também em outras praças, como Teresópolis, Friburgo, Paraíba do Sul, Três Rios, e as pessoas não lhe conhecem, Petropolitano lhe conhece, mas as pessoas de fora de Petrópolis não lhe conhecem, então eu gostaria que o senhor se apresentasse aos nossos telespectadores dessas outras praças. Tá. Bem, boa tarde, Bernardo, boa tarde a todos. Estou hoje como secretário municipal de Defesa Civil, né? Então, eu sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, fui recentemente comandante aqui do 15º Grupamento de Bombeiros de Petrópolis e estava exercendo a função de subdiretor de ensino e instrução do Corpo de Bombeiros, até receber o convite para, assim, de forma briosa, assumir a Secretaria Municipal de Defesa Civil, né? A Petrópolis é uma cidade complicada por natureza, pelos seus aspectos geológicos, então é uma cidade com um histórico de ocorrências de desastres naturais, e aí a gente vem buscando parceria com os demais órgãos para atuar em uma série de frentes, né? Dentre elas, a gente está passando agora aí um período de incêndio florestal, então a gente vem passando por ele. Então a Defesa Civil vem atuando também em parceria com os demais órgãos. Então a gente tem equipes hoje de combate a incêndio florestal para apoiar o Corpo de Bombeiros, o INE e o CMBio. E já começamos a preparação para o verão agora com as ocorrências de desastres naturais. Então a gente começou a montar o plano verão, então já estamos estruturando, né, a aquisição de equipamentos, a preparação das viaturas. Então a gente vem trabalhando de forma bem justa, né, bem próxima dos demais órgãos, de forma parceira com as demais instituições, para que a gente possa atender a população de Petrópolis da melhor maneira. Muito bem. Coronel, seria interessante aos nossos telespectadores que o senhor explicasse qual é o trabalho da Defesa Civil, qual é a abrangência da sua secretaria, onde ela atua diretamente, onde ela atua indiretamente, quem são, como é que se desenvolve esse trabalho, até porque eu quero dar um dado à senhora, senhor, que é muito interessante, pouca gente conhece. O coronel, obviamente, sabe do dado. O último levantamento feito em Petrópolis, das áreas de riscos em Petrópolis, apontou 234 pontos de vulnerabilidade, pontos de risco e de alto risco. Olha, cuidar de 234 locais é um trabalho monstruoso, muito grande. Então eu queria perguntar ao coronel o que é feito nesse sentido, como é que se procede esse monitoramento, né? E até que ponto Petrópolis está preparado para as possíveis ou não chuvas de verão que deverão começar a acontecer agora no final do ano. Então, a Defesa Civil, até para a gente, de forma mais didática, a Defesa Civil ela foi criada, né, e como o próprio nome diz, para a proteção civil da comunidade, né? Então, a Defesa Civil, ela constitucionalmente é atividade fim do Corpo de Bombeiros também, né? Está lá no artigo 5º da Constituição. E a gente tem a prerrogativa de atender a população nos seus momentos de crise, né? Então, assim, isso foi sendo desenvolvido, a Defesa Civil deixou de trabalhar só na resposta aos desastres e hoje trabalha em todos os ciclos, na preparação, na mitigação, na prevenção, na resposta e na reconstrução. Então, a grande vantagem da Defesa Civil é porque ela é uma pasta transversal. Então, a gente consegue conversar com outras secretarias, assistência social, obra, saúde, educação. Então, a gente consegue trabalhar em parceria com vários órgãos. Então, a Defesa Civil de Petrópolis hoje, ela já está num patamar bem elevado, e isso muito fruto dos secretários anteriores, com uma visão de Defesa Civil, de gestão. Eu destaco muito essa visão do Coronel Simão, né, que foi uma pessoa que sempre esteve à frente da vanguarda das ações de Defesa Civil, né? Então, hoje a gente consegue ter uma visão um pouco mais clara do que são as ações de Defesa Civil. Então, no primeiro momento, se pensava a Defesa Civil em atuação apenas em apoio
aos órgãos que atuavam diretamente na crise, como o Corpo de Bombeiros, né, assistência social e outros. Mas a Defesa Civil hoje ela vem trabalhando num patamar e numa mudança comportamental, principalmente numa visão de política pública. Esse é o grande desafio, né? Porque a gente pensa em política pública nas políticas públicas macro, né? Educação, saúde, habitação, enfim. A Defesa Civil ela está começando a abrir o seu espaço nisso, e aí a gente consegue buscar uma série de interlocuções com outras secretarias, né? Bom, com relação ao entendimento das áreas de risco, não, realmente nós temos uma grande quantidade de comunidades em risco 4, né? Então, hoje a Defesa Civil de Petrópolis, o município de Petrópolis conta com 18 sistemas de sirene, são 18 comunidades em que a gente voltou a atuar fortemente nisso, na capacitação das comunidades. Então, hoje a gente vem buscando, quando a gente assumiu a secretaria em janeiro, a gente tinha uma NUDEC atuando, então hoje a gente já está com mais de 50 NUDECs, começando a interlocução com as comunidades, capacitando a população, que a população consiga interagir em situações de risco. Por que eu falo isso? Né? A gente não consegue evitar o risco. Em outros países do mundo isso acontece. Por exemplo, Japão. Quando tem um tsunami, quando tem um terremoto, a população está resiliente, ela está preparada para atuar no momento de crise. No Chile, a gente tem o vulcão, a população está capacitada e treinada para agir no momento de crise. E é isso que a gente vai fazer também aqui na cidade, né? Então, a gente vai buscar as comunidades que estão em risco geológico elevado. Existem comunidades com sirene e existem outras comunidades que não têm sirene, que a gente está buscando agora um sistema alternativo. Mas que essa população saiba reagir no momento de uma chuva forte, como ela vai se comportar. Então, algumas ações já são importantes. O sistema de SMS, ele é capaz de informar a população em situação de emergência. Então, a gente consegue colocar a cidade em atenção e deixar as pessoas em alerta para caso possíveis escorregamentos. E aí a gente orienta a população para o que fazer nesse momento. Então, é um trabalho que depende muito da parceria com a população, e aí a gente fortalece os NUDECs, que são os núcleos comunitários de defesa civil nas comunidades, para que essas pessoas trabalhem em parceria com a Defesa Civil, e aí a gente consegue, além de capacitar, montar rotas de fuga, capacitação e treinamento, para que a população, no momento de um acionamento de sirenes, ou então de um aviso de chuva forte, a pessoa consiga se deslocar para um local seguro. Então é importante, primeiro, que a população confie nas informações da Defesa Civil. Para isso, a gente trouxe uma equipe técnica hoje, desde janeiro a Defesa Civil já conta com geólogo, com geógrafos, com meteorologistas, uma equipe técnica capaz de emitir um alerta, né? Então a gente buscou softwares novos, tecnologias, o CIMOP hoje, que é o antigo CIOP, hoje fica na Defesa Civil, então a gente acompanha o monitoramento da cidade, trabalha em parceria com as demais secretarias, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Assistência Social, CPTrans, Obras, SAMU. Então, essa é uma grande rede de atendimento para o cidadão. Então, o CIMOP ele veio no lugar do CIOP, que era o antigo CIOP, e ele veio a integrar outras tecnologias. Então, hoje, não existem só as câmeras de monitoramento da cidade. Então, hoje já estão ali as informações de transbordo de lixo, a gente já tem representantes do SAMU, da CPTrans, da Defesa Civil, da Polícia Militar, que trabalham de forma integrada a atender a população. Então, esse é um trabalho que ele aparece pouco. Por exemplo, esse final de semana a gente teve as manifestações e aí o CIMOP ele atua em conjunto com os demais órgãos de segurança para mudar o fluxo de trânsito da cidade, para que as pessoas que precisem se deslocar não sejam afetadas pela manifestação. Então, tudo isso é um trabalho em parceria. E a Defesa Civil é muito importante porque ela faz essa interlocução entre as agências. Então, a gente consegue amparar as decisões das autoridades, do prefeito, do comandante da polícia, do comandante da guarda, da secretária da ordem pública, através de uma parceria e dessa informação. Então, a Defesa Civil vem ganhando espaço. Outro exemplo disso, né, que a Defesa Civil hoje ela atua em outras áreas. Por exemplo, a gente vem montando um projeto, que é um projeto muito interessante, chamado Selo de Segurança em Defesa Civil. Então, a gente vai lançar esse projeto, que é um selo em que os hotéis, né, eles serão certificados com relação a risco de escorregamento. Então, é importante para que a gente recebe muito, quem mora na cidade sabe disso,
O turista, quando sobe a cidade, ele fala, poxa, mas vai chover forte? Será que o hotel é seguro? Não é? Então, a gente estudou os parâmetros, né, afastamento de rio, afastamento de encosta, e a gente vai gerar um selo de segurança em defesa civil para aquele hotel. Por que isso é importante? Isso facilita o movimento econômico da cidade, né? Então, o turista que subir a cidade e estiver hospedado num hotel em que ele tem um selo de segurança em defesa civil, essa é uma resposta que o próprio dono de hotel vai dar ao cidadão. Ó, nós temos aqui, nós temos o selo de segurança em defesa civil. Nós estudamos os riscos e aí nós contemplamos aqui essas condições. Então, a defesa civil ela deixa de ser apenas uma resposta imediata às ações de desastres naturais e ela começa a trabalhar todos os ciclos econômicos da cidade também. Então, é importante o entendimento dessa melhoria e do crescimento da defesa civil de uma forma transversal com as outras secretarias. Olha, esse selo é uma boa ideia, é uma ideia interessante. Enquanto o senhor estava falando, eu estava pensando aqui, nós tivemos o caso daquele hotel lá no Quitandinha, né, que desabou. E isso aí, efetivamente, eu não havia parado para pensar nisso, mas gera uma insegurança para o turista, sim, antes dele vir a Petrópolis, porque sabe que Petrópolis é uma cidade propensa a uma série de problemas climáticos que podem ter uma catástrofe séria. O programa ao vivo é assim, a gente pede desculpa e segue o baile. Uma catástrofe séria, como aconteceu em 2011, em janeiro de 2011, né, que assustou bastante as pessoas. Eu me recordo que onde eu estava, naquele momento, não caiu um pingo de chuva. Mas, em compensação, Itaipava, Vale do Cuiabá, de Correias para lá, sofreu muito, Teresópolis e Friburgo. Então, esse trabalho agora que a Defesa Civil vem fazendo de prevenção, dando segurança, interagindo com a rede hoteleira, isso é muito importante. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, com relação às escolas, que campanhas que a Defesa Civil faz junto à população jovem, junto aos bancos escolares, junto às escolas, para que seja um trabalho de auxílio, um trabalho de prevenção e de auxílio em caso de algum problema? Esse é um ponto muito importante, né? Porque o jovem ele tem a capacidade de mudar a relação com os seus pais, né? Então eu lembro que quando eu era pequeno, eu entrava no carro com meu pai e meus pais não colocavam cinto porque na época não se era penalizado por isso. Mas hoje eu entro no meu carro, quando eu entro no carro, meu filho, pai, bota o cinto. Essa é uma mudança cultural que ela acontece a longo prazo, né? Então o investimento na escola é fundamental por isso, né? Então, em função da pandemia, esse é um trabalho que ele foi um pouco prejudicado, né? Porque a aula presencial ela deixou de existir, ficou online, enfim. Mas esse é um projeto chamado Escola Resiliente, que é uma consequência, né? É uma sequência de defesa civil nas escolas. São projetos para você fomentar a educação ambiental, você entender o comportamento do ser humano nas ações e o quanto isso interfere no meio ambiente e, consequentemente, em defesa civil. Um trabalho que a gente está começando a desenvolver agora, que é muito importante, é a correlação entre o incêndio florestal e as áreas de desabamento. Pouca gente faz essa correlação. Então, a área que hoje ela queima em função do incêndio florestal, que muitas vezes começa por um balão, por uma queimada de lixo, né, por uma limpeza de solo, essa área que hoje queima, amanhã ela está propensa ao escorregamento. Você empobrece o solo, você tira as características geofísicas daquele solo, você mexe com a quantidade de nitrato e você torna o solo mais poroso e, consequentemente, mais erosivo, né? Então, fazer com que as comunidades, as pessoas, a população esteja mais inteirada disso e entender que essa ação humana, mais adiante, ela pode gerar um escorregamento que pode causar, né, numa perda de vidas. Então, esse é um trabalho que a Defesa Civil vai estar começando a montar nas escolas, né? Que a gente está chamando de escolas resilientes. Esse é um trabalho que, historicamente, a Defesa Civil já faz em Petrópolis desde 2013, né? Então, esse é um projeto muito importante, que começou lá atrás com um projeto de capacitação dos professores. Então, isso, inclusive, é lei em Petrópolis. Eu acho que é o único município do estado que tem essa prerrogativa de estar previsto em lei a ação de Defesa Civil nas escolas. E esse é um projeto continuado, porque
começa no ensino fundamental até o ensino médio, e a ideia é que esse produto se aplique também às universidades. Então, essa é uma relação direta da educação com a redução de desastres. Coronel, eu quero conversar sobre transbordamento de rios, mas eu preciso pedir um breve intervalo comercial. Sim, claro. Fiquem conosco, é apenas 1 minuto, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Muito bem, estamos de volta. Estamos batendo um papo aqui com o Coronel Gil Kempers, que vem a ser o secretário de Defesa Civil do município de Petrópolis. Coronel, obviamente os senhores também têm essa estatística, mas o ano passado o rio Quitandinha transbordou 26 vezes. Mas não foi o ano passado, porque eu moro em Petrópolis há 33 ou 34 anos, e todos os anos o rio Quitandinha transborda várias vezes. Já passamos por várias administrações nesses últimos 30 anos, acompanhei todas elas, e nunca foi dada uma solução para o transbordamento dos rios em Petrópolis. O Rio Santo Antônio, lá em Correias, mesma coisa. Daqui a pouco já bota água para fora, é só chover um pouquinho. Como é que a Defesa Civil pensa, o que ela está fazendo com relação a esses transbordamentos? Existe algum plano que possa ser feito, ou que vai ser tomada uma atitude com relação a isso? Porque nos últimos 30 anos, e a culpa não é do governo atual, sim. Vamos deixar bem claro, nem do governo anterior, nem do anterior. Não vamos culpar ninguém, não. Mas ninguém fez nada nos últimos 30 e poucos anos. O que o senhor me diz a respeito disso? Então, essa é uma parceria que ela tem que acontecer entre o governo do Estado e o governo do município, né? Então, primeira coisa que é muito importante se fazer, e a gente já vem buscando essa parceria, a gente estava até comentando fora do ar agora, a questão do assoreamento dos rios, né? Então, a responsabilidade da dragagem dos rios é do INEA, né? Mas ela deve ser acompanhada e monitorada pelo município, e a Secretaria de Meio Ambiente tem feito essa visualização e esse acompanhamento. O que é importante a gente ressaltar é que o entendimento de construções à beira do rio mudou ao longo do tempo, né? Então, o que foi feito muitas vezes ali na Coronel Veiga e em outros rios de construção à beira do rio é uma preocupação muito grande, porque a legislação hoje ela fala de um distanciamento de construção da margem do rio, né, da beira do rio. Então, o ideal é não se construir mais em área de primeiro e segundo alagamento, o que efetivamente não se respeitou aqui em Petrópolis, até porque quando muitas construções foram feitas, não existia essa legislação. Então, você não consegue fazer essa alteração. Então, é importante se pensar em soluções, né, a médio prazo, para que você consiga diminuir a velocidade desse rio, e aí são obras com entendimento de fazer esse processo, mas a curto prazo a Defesa Civil vem montando um planejamento para que a gente consiga não permitir que pessoas morram em condições dessa natureza, né? Então, por exemplo, a Coronel Veiga, que é uma preocupação latente minha, porque eu já, enquanto comandante de unidade, quando comandante do 15º, a gente foi resgatar vítimas, principalmente turistas, que entraram na Coronel Veiga por conta de estar entrando na cidade, que é o caminho mais frequente, e essas pessoas se viram numa condição de risco, porque o nível da água subiu muito rápido,
né? E o carro foi arrastado e a pessoa se viu numa situação de vulnerabilidade. Então, a primeira coisa é o fechamento eletrônico da Coronel Veiga. Então, a gente já está conversando com algumas empresas, a gente já fez o estudo e o mapeamento hidrológico para saber qual é o tempo de inundação daquela parte da Coronel Veiga. Então, esse estudo hidrológico já está feito e a gente tem, choveu tantos de milímetros lá no Quitandinha, em tantos minutos a Coronel Veiga vai colocar para fora. Então, a gente tem esse estudo e a gente já vem trabalhando isso de uma forma, num primeiro momento, através de viaturas, é feito monitoramento dos pluviômetros e a Coronel Veiga já está sendo fechada preventivamente com viaturas. Mas a ideia já para o próximo verão é que isso seja feito eletronicamente por cancelas, né? E esse é um procedimento que vai ser estendido a outras regiões da cidade. Então, no primeiro momento, lembrando que foi até o seu comentário agora, esse é um processo histórico, né? Então, o Quitandinha, a parte do Quitandinha e da Coronel Veiga já é um processo que a gente está falando de mais de 30 anos. Muito mais. E o que a gente precisa agora é evitar que pessoas se coloquem numa condição de risco ali, né? A minha preocupação no momento vai ser, no momento de chuva forte, que ninguém tenha o seu carro arrastado, que a pessoa receba a informação antecipadamente com painéis e essa informação para que ela não transite naquela área enquanto houver o alagamento. E aí, num segundo momento, se pensar num planejamento de obras, né, de drenagem, macrodrenagem, redução de velocidade, para que você consiga reduzir a velocidade do rio naquele trecho e fazer um deslocamento de outra condição. Esse é um estudo em parceria com outras secretarias. Mas, no primeiro momento, a nossa preocupação é não perder vidas, né? Então, a preocupação da Defesa Civil nesse momento é a vida em primeiro lugar, é você fazer um planejamento, e aí está no nosso planejamento verão, de como bloquear a Coronel Veiga de uma forma eficiente para que a pessoa não passe naquele período de alagamento, né? Entendendo que esse alagamento ele é temporário, ele vai perdurar durante algumas horas, a água vai escoar, o rio vai voltar à sua calha normal e depois a acessibilidade da cidade segue normalmente. O CIMOP é muito importante nesse processo, né? Então a gente tem câmeras ali e a gente faz um acompanhamento do nível do rio em tempo real. Então começou a chover, a gente já vira a câmera parte para o rio e já começa a fazer o acompanhamento, cruzando a informação do nível do rio com a informação da chuva nos próximos 15 minutos. Então, essa correlação faz com que a gente saiba, ó, é importante fechar a Coronel Veiga agora, porque aí a gente não deixa ninguém nessa condição de risco. Então, são estudos que vão ser estendidos a outras áreas da cidade. Preventivamente, é até uma ideia louvável, tá? Uma ideia muito boa. Mas eu me recordo que esse mesmo problema que hoje nós temos na Coronel Veiga e eventualmente na Washington Luiz e até na Rua do Imperador, isso existia também na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, sim, e no centro de Niterói. Sim, exatamente. E a solução aplicada no local foram piscinões de contenção. Sim, sim, sim. E aqui, o Rio Quitandinha, ele não pode ser drenado ou dragado até um determinado ponto, porque é pedra embaixo. Sim, isso aí. É pedra no solo. Não tem como arrastar a draga, né? Fazer a limpeza. Não tem como alargar, porque temos as construções ao longo. Não tem como dinamitar as pedras que estão no fundo, que vai ofender as construções do entorno. Então, talvez o piscinão de contenção fosse um sucesso, podendo fazer um piscinão no Independência, no Quitandinha, enfim. Né? Começou a chover, liga a bomba, suga a água. Parou de chover, desliga a bomba, vai soltando água aos poucos. Eu acho que isso é uma ideia que também a Defesa Civil poderia estudar para Petrópolis, sim, porque aqui na vida nada se cria, tudo se copia, como dizia o Chacrinha. Se deu certo em Niterói, se deu certo na Praça da Bandeira no Rio, olha, tem tudo para dar certo em Petrópolis. Assim, essa é uma ideia muito boa, por isso que eu falei assim, a gente tem que pensar depois em reduzir a velocidade do rio, exatamente isso, né? Porque senão ele funciona fisicamente dessa forma, né? São grandes bacias, quando o rio começa a ter uma vazão muito elevada, com uma velocidade muito alta, você retira a velocidade do rio, escoando essa água para uma área de alagamento, é que você vai aumentar o volume e reduzir a velocidade do rio, e aí essa água passa a circular entre esses piscinões, para que o rio volte à sua calha normal e depois essa água seja retornada para o rio de forma eficiente. Então, esse é um procedimento. Mas só que isso depende de outros estudos, né? Aonde ser feito. Mas essa é uma ideia muito boa, né? Mas que ela tem que ser estudada a viabilidade de implementação ali.
porque eu preciso ter um distanciamento entre os piscinões para que a água também consiga circular entre eles. Então, é possível, mas é importante que se estude quais serão os pontos de captação de água e de retorno de água para o rio. Então, tem uma série de elementos que são importantes serem associados a esse estudo. Eu me lembro, uns anos atrás, eu participei de uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, tem muitos anos isso, a respeito de uma obra para ser criado um extravasor na 13 de maio. Eu prestei bastante atenção, nessa época, a doutora Marilene, não me recordo mais o nome. Era secretária de Estado. Secretária de Estado. Ela foi, eu me lembro muito bem dessa reunião, e eu vi ela fazer a defesa do extravasor e explicar o projeto. Eu estava do lado do vereador Silmar Fortes, ex-vereador Silmar Fortes, eu falei para ele, aqui ó, vai afogar todo mundo em Correias e Itaipava. Essa ideia não é uma boa ideia para Petrópolis. Ainda bem que a ideia não foi à frente. Não foi à frente por falta de dinheiro, mas não era uma boa ideia na ocasião. Não, enfim. Mas eu queria mudar de assunto um pouquinho com o senhor e falar o seguinte. Petrópolis tem muitas árvores. Muitas delas à beira dos rios e muitas delas podres. Que com uma grande ventania agora de verão, um vento forte de verão, a tendência é jogar essas árvores para cima dos carros que estão estacionados ou para dentro dos rios. Existe algum trabalho da Defesa Civil nesse sentido, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente? Isso, exatamente. Então, a primeira coisa que a gente começou a fazer é fazer a emissão dos boletins meteorológicos diariamente. Então, essa é uma ferramenta muito importante. Então, não sei se você chegou a acompanhar, a gente anteontem fez uma emissão de alerta de ventos fortes. Né? Então, esse alerta de ventos fortes é para a população, mas também para os órgãos operacionais que trabalham nesse tipo de ocorrência. Então, a equipe de Defesa Civil fez um reforço para acompanhar ocorrências dessa natureza. Então, de ontem para hoje, a gente ficou com 3 equipes operacionais, a CONDEP, a ENEL, o Corpo de Bombeiros, todos os órgãos reforçam as suas equipes operacionais para atendimento dessa demanda. É importante ressaltar que os indivíduos arbóreos, eles precisam de uma manutenção que o município entendeu agora que é responsabilidade de fazer esse acompanhamento. Né? Então, a Secretaria de Meio Ambiente, e aí vai aqui o meu elogio para o Edmardo, que é o secretário, ele vem buscando fazer o estudo e as análises dessas árvores, antecipando, e aí a gente vem fazendo a seguinte visualização. As árvores de emergência que colocam em risco a vida das pessoas, elas podem ser cortadas emergencialmente pelo Corpo de Bombeiros. E as árvores que elas vão ser necessárias podas e intervenção de forma preventiva, a CONDEP está exercendo esse trabalho. Então, só o desenvolvimento do protocolo disso já facilita um entendimento de quem é responsável pelo quê, né? Então, é muito importante também ressaltar que os órgãos de segurança hoje trabalham de forma integrada, então a parceria com o Corpo de Bombeiros, quem está lá é a Tenente Coronel Elisângela, uma excepcional oficial, né, o atual comandante da Polícia Militar que assumiu hoje, o Coronel Henrique, os delegados. Então, essa relação entre os órgãos é muito importante justamente para esse acionamento. Então, aconteceu uma ocorrência de forma preventiva ou então em resposta, os órgãos têm uma interface muito boa e aí conseguem se apoiar para atender melhor o cidadão. Então, assim, uma coisa que acontecia, que eu sentia falta enquanto comandante do 15º, era essa relação muito próxima dos órgãos e que hoje isso estreita e melhor atende o cidadão. Então, a gente teve um exemplo disso esse final de semana, que houve uma queda de árvore que atingiu uma fiação e parte de um bairro ficou sem luz. Né? Então, foi acionada a Defesa Civil foi ao local, fez o monitoramento, fez o isolamento dos fios, já acionou a ENEL, já acionou o Corpo de Bombeiros. Então, a resposta ao cidadão foi muito mais rápida. Então, é muito importante que essa parceria permaneça muito eficiente para atender o cidadão cada vez melhor. Eu vou pedir novamente um breve intervalo comercial. Fiquem conosco, é apenas 1 minuto, já voltamos. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis.
Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Muito bem, estamos de volta. Estamos conversando aqui com o Tenente Coronel Gil Kempers, que é nosso secretário de Defesa Civil aqui de Petrópolis. Coronel, falamos de alagamentos, transbordamento de rios, das árvores, da educação, que a Defesa Civil tem programas para levar a escola em cooperativa, para que as escolas cooperem com a Defesa Civil no seu trabalho, e os alunos também. Mas eu queria lhe perguntar sobre treinamento do pessoal da Defesa Civil para catástrofes. Por que eu lhe pergunto isso? Em 2011, eu perdi um amigo, ou melhor, filho de um amigo, mas amigo também, obviamente, né? Que foi o Fernando Fernandes, da Gilfer, da mecânica Gilfer, no Alto da Serra. E junto com ele faleceu um outro membro da Defesa Civil, um outro rapaz. E de lá para cá não houve mais perdas na Defesa Civil, graças a Deus, nenhum evento. Mas eu queria lhe perguntar como é que é feito o treinamento hoje? Quem dá o treinamento para as pessoas que trabalham nas catástrofes é a Defesa Civil, é o Corpo de Bombeiros? Quem é que treina esse pessoal e como é que esse pessoal é treinado? Então, essa é uma pergunta muito boa, porque quando eu assumi agora recentemente a secretaria, eu concentrei duas áreas especificamente. Uma subsecretaria administrativa e uma subsecretaria operacional. A parte operacional, o meu subsecretário operacional é um tenente-coronel do Corpo de Bombeiros também, que foi meu subcomandante no 15º, e a gente faz um programa de capacitação permanente, né? Então, periodicamente, a gente faz capacitações dos nossos membros, né? Principalmente a parte voltada para visualização de situações de emergência, né? Então, eles estão passando por capacitações com relação desde primeiros socorros, a manuseio de motosserra, as ações operacionais, assim como instruções para que eles saibam atuar em locais de desabamento, né? Então, um dos programas que está sendo desenvolvido agora, em parceria, eu acho que é a primeira vez que isso acontece, em parceria com o Corpo de Bombeiros, a gente vai fazer um módulo chamado BREC, Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas. Esse é um treinamento que o Corpo de Bombeiros faz, né? Então, eu fiz esse treinamento enquanto comandante do 15º, os oficiais também, e a gente vai buscar agora, no mês de outubro, novembro, realizar esse curso para que os nossos membros da Defesa Civil tenham essa capacitação de atuar em parceria com o Corpo de Bombeiros. Então, qual é a finalidade desse curso? Em uma situação de emergência, em uma situação de desabamento, em uma situação de catástrofe, os agentes consigam extrair as informações do local e que eles saibam se colocar numa situação segura, né? Para que não venham a acontecer ocorrências como essa, a gente, infelizmente, perder membros da nossa equipe. Então, eu me sinto muito responsável por eles, então, eu tenho uma preocupação muito grande de que os agentes tenham essa capacitação. Fico muito grato ao comando do Corpo de Bombeiros, né? O nosso Coronel Leandro, que é o comandante-geral, pela gentileza em estar sempre próximo das ações. Então, todas as ações que o Corpo de Bombeiros faz e a Defesa Civil de Petrópolis faz, eles estão em sintonia. Então, o subsecretário de Defesa Civil, Coronel Romano, todas as ações, elas são correlacionadas. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente segue um plano estadual de redução de risco de desastres. Então, a gente trabalha em parceria. Então, isso é muito importante para que a população se sinta mais segura. Então, é muito comum hoje em dia a gente perceber isso, que as ações, muitas vezes, o Corpo de Bombeiros se desloca para uma ocorrência e a Defesa Civil vai em apoio, né? Então, essa relação ela é muito estreita, justamente porque existe uma boa relação entre todos os entes, né? Todos os administradores, então, o Corpo de Bombeiros e todos os demais órgãos. Então, esse treinamento ele vai ser sempre feito em parceria com os órgãos que fazem a gestão operacional, né? Esse é um primeiro trabalho. Um segundo trabalho é que a gente tem uma equipe de engenharia, né? Então, hoje, a gente reforçou essa equipe de engenharia e de geologia. Então, hoje, os geólogos e os engenheiros da Defesa Civil, eles fomentam a capacitação também aos nossos agentes. Por que isso? Muitas vezes o agente vai para uma ocorrência e ele chega na ocorrência, ele consegue visualizar no terreno indicadores de que aquele terreno está instável. E aí isso é muito importante, porque uma coisa que as pessoas
precisam entender é que um escorregamento, ele não acontece de forma abrupta, ele não acontece de uma hora para outra. Então, o solo, ele vai nos dando informação disso periodicamente. Então, aquele morador que mora numa casa há muito tempo, que de um dia para o outro a porta não abre, ele vai abrir a porta em terra, surgiu uma rachadura, ele saiu no quintal, um muro está tombado, ele olha na sua rua um poste que estava normal, no dia seguinte ele está torto, né? Então você começa a ter indicativos de que o solo está trabalhando. Essa informação é preciosa para a Defesa Civil, porque o escorregamento, principalmente o generalizado, ele vai levar uma grande porção de terra e ele afeta várias áreas de um determinado terreno. Então é importante que o cidadão consiga enxergar isso. E a NUDEC é muito importante nesse processo, porque a NUDEC são os olhos da Defesa Civil naquela comunidade. E aí é o morador que está ali todos os dias, que ele passa para comprar pão e ele viu um muro que tombou, ele viu um poste que ficou torto, ele viu uma seção de terreno, então é a rua que desbarrancou. Então essas informações são importantes para que a população se sinta mais segura. Esse escorregamento que é generalizado, ele demora muito tempo para acontecer. E a gente consegue acompanhar esse processo, a gente consegue monitorar. Então, essa informação do escorregamento generalizado, de forma abrupta, como aconteceu, foi um caso atípico, a tragédia da região serrana, mas assim, os escorregamentos naturais em Petrópolis, eles têm esse perfil de começar a acontecer, de desbarrancar um pedaço, desbarrancar uma outra parte, e que se não for monitorado corretamente, pode acabar levando a vida de pessoas. Então, essa capacitação feita pelos engenheiros da Defesa Civil, das nossas equipes e das equipes das comunidades, é muito importante. Coronel, aliás, antes de eu perguntar uma coisa aqui para o Coronel, eu quero dizer o seguinte: não sejam alarmistas. Tá? Notou alguma coisa, alguma rachadura? Esse é um processo lento, gradual. A casa não vai cair amanhã, isso, nem o morro vai desbarrancar no dia seguinte. É isso. Então, bom senso e equilíbrio não fazem mal a ninguém. É um processo gradual, isso aí. Se você desconfiar de alguma coisa, entre em contato com a Defesa Civil. Perfeito. Coronel, a Defesa Civil tem feito um trabalho, não é de hoje, já de outros governos, aqui vamos ser sinceros aqui, e e quando eu tenho que criticar, eu critico. Quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Uhum. O trabalho de Defesa Civil, já de alguns governos para cá, vem sendo feito de uma forma bastante elogiável, muito bem feito, muito bem executado. Claro que temos algumas coisas pontuais aqui e ali, mas isso é normal do processo. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte: pedras, como é que está a situação das pedras em Petrópolis, de pedras soltas, pedras na iminência, caso haja qualquer movimentação de solo ou até um deslocamento dessas pedras ocasionado por acidentes físicos mesmo? Como é que está essa situação? Até porque nós temos lá no Cascatinha, lá em cima, no Alcobacinha, né, uma situação de pedras bastante complicada. Como é que está essa situação, Coronel? Então, a Alcobacinha especificamente é uma região que ela tem um GT, que é um grupo de trabalho, que é uma força-tarefa feita com vários órgãos, e agora, provavelmente, agora no mês de setembro, eu não vou lembrar bem o calendário, a Secretaria de Obras tem que apresentar um cronograma junto ao Ministério Público e outros órgãos para proceder ali uma licitação e para fazer uma intervenção. O que é importante ressaltar é que algumas localidades da cidade existem também riscos de desplacamento. Então, esse é um processo erosivo que, como a gente comentou aqui, ele não é imediato, né? Ele vai acontecendo, a pedra vai descamando, então tem uma série de itens geológicos que são analisados. O que precisa se entender por uma questão técnica, se é mais eficiente fazer uma obra de contenção ou se vale mais a pena retirar as pessoas daquela localidade. Dependendo da demanda geológica, não é interessante você muitas vezes não vai ter como nem fazer uma obra de contenção para algumas localidades, visto o tamanho da área de risco, né, e a quantidade de casas afetadas. Então, é mais interessante, ao invés de fazer a obra, fazer a desapropriação das casas. Essa é uma questão que ela tem que ser analisada, não só a questão do mérito geológico, mas também outros itens como assistência social, obras e outros itens trabalham de forma inteirada, né? Então, o GT Alcobacinha é um expoente nesse momento. Então, é uma união de forças entre o município, o governo do estado, o Ministério Público, para atender essas pessoas. Então,
lá no Alcobacinha, existe uma área de risco que a gente classificou em vermelho, amarela e verde. O risco eminente vai ser feita uma obra de contenção, e aí são processos que você vai conseguir integrar para atender melhor o cidadão. Então, cada caso é um caso específico. Então, assim, não tem como você generalizar para toda a cidade. Esses dias mesmo eu estava lá na posse, estava visitando uma outra área por conta de incêndio florestal e acabei visualizando uma área de desplacamento. Então, é importante se entender que na cidade, por uma questão de formação geológica, esse é um processo que vai acontecer. E o que a gente tem que buscar é colocar as pessoas numa condição de menos risco possível. Essa é a ideia. Coronel, infelizmente, televisão é tempo. Então, eu brinco, toda semana eu brinco com essa frase, que é a frase que eu menos gosto na TV, e não tem jeito, a gente não escapa dela. Eu vou lhe dar 2 minutos para suas despedidas. Então, eu queria muito agradecer a oportunidade, né? Assim, a gente vem trabalhando de forma muito dedicada, então todos os secretários, agradecer aqui ao prefeito Ingo a oportunidade de poder fazer parte dessa equipe. Então, a gente estava comentando no intervalo aqui que é uma equipe muito técnica, os secretários vêm se dedicando muito. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte de uma equipe tão técnica e poder realizar o sonho de atender bem o cidadão, né? Então, eu sou funcionário público, na essência, e eu dedico o meu tempo a atender bem o cidadão. Então, essa é a minha principal vocação, seja no Corpo de Bombeiros, seja hoje na Defesa Civil, você poder atender bem e prestar um serviço ao cidadão, porque o cidadão merece isso, ele paga os seus impostos, ele merece um serviço eficiente e uma dedicação em que a gente coloca chegar cedo e sair muito tarde e poder atender sempre da melhor maneira possível. Coronel, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Quero dizer à senhora e ao senhor que, caso tenham perdido um pedaço do nosso programa ou queiram revê-lo, poderão fazê-lo nas reprises aqui do canal ou então na página da TVC Canal 16 no Facebook, na minha página pessoal Bernardo Filho no Facebook, e ainda estamos ao vivo no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Quero desejar a todos uma boa semana, espero que tenham gostado do nosso programa de hoje, prometendo um novo programa para a semana que vem, uma nova entrevista. E quero agradecer a paciência, a gentileza e o carinho que a senhora e o senhor têm para com o nosso programa toda semana. Continue me parando na rua, continue conversando comigo, isso é muito bom. Eu gosto desse retorno. Gente, uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. TVC, 20 anos com você.